Fala aí, meu time Caipora! Tudo bem? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma quantidade relevante de palpites e o mais importante, com qualidade, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 9 de abril, tá? Tivemos 39 palpites com 32 greens, 5 reds e 2 jogos foram adiados, beleza, galera? Os nossos palpites estão indo muito bem nesses últimos dias, tá? Verificando o nosso dia do dia 10, tivemos uma quantidade de 38 palpites, 20 greens, 2 reds até o momento, tá? Um jogo foi adiado e ainda temos 14 jogos para acontecer, beleza? Então fiquem atentos e acompanhem. E também temos a nossa planilha Caipora para vocês acompanhar. O link está no topo dos comentários, beleza, galera? Iremos analisar o jogo do dia 11 de abril e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Fechou, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o seu palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos, beleza, galera? Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites. Fechou? Vamos lá sem mais enrolação para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora, meus caiporas, para os nossos palpites desta quinta-feira. Eu separei o Leones Negros contra o Tepatitlán. Separei essa partida na Liga Expansão do México com o mercado de over-goal no primeiro tempo. O Leones ele tem 68% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tepatitlán ele tem 11%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Tepatitlán ele tem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em 3 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Fechou, galera? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Bengaluru contra o Mohun Bagan. Separei essa partida na Superliga da Índia com o mercado de over 1,5 gols. O Mohun Bagan tem 57% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bengaluru tem 44%. No histórico são 7 vitórias do Mohun, um empate e uma vitória do Bengaluru, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Mohun ele vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida agora o Koper versus o Aluminid. Separei essa partida na Parva Liga da Eslovênia com o mercado de over 1,5 gols. O Koper tem 54% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aluminid também tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Koper, 7 empates e 6 do Aluminid. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Koper vem a 8 jogos marcando gols e o Aluminid não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Koper, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida agora o Helsinki versus o Lahti. Separei essa partida na Finlândia, Veikkausliiga, com o mercado de vitória e empate para casa. O Helsinki tem 64% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lahti tem 50%. No histórico são 41 vitórias do Helsinki, 18 empates e 19 do Lahti. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Helsinki vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Helsinki em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Helsinki, vitória e empate do Helsinki também em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, o Helsinki vem vencendo ou empatando 3 das últimas 6 partidas e o Lahti, fora de casa, ele venceu apenas uma partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida eu separei. Próxima partida, Iberia Tbilisi versus Gagra. Separei essa partida no Campeonato da Geórgia com vitória e empate para casa. O Iberia tem 58% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gagra tem 28%.
No histórico são 5 vitórias do Ibéria, 1 empate e 3 vitórias do Gagra. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Ibéria vem a 9 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Ibéria em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Ibéria vem vencendo e empatando as últimas partidas, e o Gagra, fora de casa, venceu apenas uma partida. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, eu separei o CSKA 1948 Sofia contra o Ludogorets. Separei essa partida na Parvaliga da Bulgária com o over meio gol no primeiro tempo. O Ludogorets jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória, tem 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o CSKA tem 28%. No histórico são 2 vitórias do CSKA, 3 empates e 7 do Ludogorets. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Ludogorets vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei Fredericia contra o Silkeborg. Separei essa partida na Copa da Dinamarca com o mercado de over 2,5 gols. O Silkeborg jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fredericia tem 44%. No histórico são 18 vitórias do Silkeborg, 1 empate e 3 vitórias do Fredericia. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Silkeborg vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida para o Fredericia, que foi 0-0, e uma partida para o Silkeborg, que ele perdeu de 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Emirados Árabes na Pro League. Separei Al Ain contra o Al Jazeera. Separei over 2,5 gols para essa partida. O Al Ain tem 57% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Jazeera tem 39%. No histórico são 16 vitórias do Al Ain, 9 empates e 17 do Jazeera. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al Ain vem marcando gols a 10 jogos e o Jazeera vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Al Ain, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Liga da Conferência da Europa. Separei Olympiacos contra o Fenerbahçe. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória é equilibrada e temos na forma recente 67% de aproveitamento para as duas equipes nos últimos 9 jogos. No histórico são 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Olympiacos vem sem empates a 5 jogos e o Fenerbahçe vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, Vitória Pilsen versus Fiorentina, ainda na Liga da Conferência da Europa. Separei essa partida com o mercado de under 7,5 cartões. A Fiorentina jogando fora de casa tem 49% de probabilidade de vitória e a taxa de aproveitamento temos 56% nos últimos 9 jogos para a Fiorentina e o Pilsen tem 78%. Em séries, o Pilsen vem marcando a 10 jogos e a Fiorentina 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 7,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a média do nosso árbitro, temos uma média de 4 cartões mostrados por partida e 3 amarelos. Por isso eu acredito que nessa partida nós teremos under 7,5 cartões. Beleza? Próxima partida é o Zamalek versus o Al-Ittihad Al-Sakin da Ares. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Premier League do Egito. O Zamalek tem 47% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Ittihad também tem 67%. No histórico são 20 vitórias do Zamalek, 4 empates e 2 vitórias do Ittihad. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Ittihad vem empatando a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Zamalek em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, o Ittihad vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Zed contra o Al-Ahly Cairo. Separei essa partida também na Premier League do Egito, com o mercado de over 2,5 gols. O Al-Ahly tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Zed tem 50%. No histórico são 2 partidas do Al-Ahly e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries o Zed vem empatando a 3 partidas e o Al-Ahly vem marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das 2 equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Ittihad Jeddah vs Al Hilal Saudi. Separe essa partida na Supercopa da Arábia Saudita com o mercado de handicap mais 3 para casa. O Al Hilal tem 63% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Al-Ittihad tem 50%. No histórico são 23 vitórias do Al Hilal, 8 empates e 5 vitórias do Ittihad. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Al Hilal vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Al Hilal ele não vence com 3 ou mais gols de diferença em nenhuma partida o Al-Ittihad. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Al Hilal venceu apenas 2 partidas com 3 ou mais gols de diferença e o Al-Ittihad ele não perde com 3 ou mais gols de diferença em nenhuma partida. Então para essa partida eu acredito que nós teremos um handicap mais 3 para casa, beleza? Próxima partida, Aarhus vs North Jylland. Separe essa partida na Copa da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 43% para o North jogando fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aarhus tem 61%. No histórico são 20 vitórias do Aarhus, 16 empates e 28 do North. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o North vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Field contra o Gateshead. Separe essa partida na National League da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. O Gateshead jogando fora de casa ele tem 46% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Field tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Field, 1 empate e 1 vitória do Gateshead. E a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Field vem a 8 jogos marcando gols e o Gateshead vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Spennymoor Town vs Banbury United. Separe essa partida com over 1,5 gols na National League North da Inglaterra. O Spennymoor tem 74% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. Banbury tem 6%. No histórico são 3 jogos com 3 vitórias do Spennymoor e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Banbury vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Spennymoor que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Clube Brugge vs PAOK. Separe essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Brugge tem 53% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O PAOK tem 72%. No histórico é uma vitória para o PAOK e 2 empates, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Brugge ele vem a 7 jogos marcando gols e o PAOK vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em 2 das últimas 3 partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Aston Villa contra o Lille. Separei essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over 1,5 gols. O Aston Villa tem 58% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lille ele tem 72%. Em séries o Lille vem marcando gols a 10 jogos e o Aston Villa vem marcando a 5. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei o Milan contra a Roma. Clássico italiano na Liga da Europa. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Milan ele tem 53% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Roma tem 78%. No histórico são 27 vitórias do Milan, 22 empates e 19 vitórias da Roma, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Milan vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Milan em todas as partidas. Na casa do próprio Milan, vitória e empate do Milan também em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Milan venceu as últimas 6 partidas e a Roma ela vem perdendo fora de casa ou empatando. Então para essa partida eu separei
vitória, empate para casa. Fechou? Próxima partida, Bayer Leverkusen versus o West Ham United. Separei essa partida na Liga da Europa com o mercado de over-gol no primeiro tempo. O Leverkusen tem 68% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O West Ham tem 61%. No histórico foi uma vitória do Leverkusen e a média de gols foi de 4 gols. Verificando em séries, o Leverkusen vem vencendo as 5 partidas e o West Ham vem marcando gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente com o Leverkusen jogando em casa. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, o Benfica contra o Olympique de Marseille. Separei essa partida com over e meio gols na Liga da Europa. O Benfica tem 51% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Marseille tem 56%. No histórico são 3 vitórias do Benfica, 2 empates e 1 vitória do Marseille. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. No histórico são 3 vitórias do Benfica, 2 empates e 1 vitória do Olympique. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Benfica vem a 7 jogos marcando gols e o Marseille vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em todas as partidas e na casa do Benfica, over e meio gols também. Últimos jogos nos campeonatos, over e meio gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over e meio gols, beleza? Próxima partida, eu separei a LDU contra o Botafogo. Separei essa partida na Copa Libertadores com over e meio gols. A probabilidade de vitória para a LDU é de 59%, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Botafogo tem 83%. No histórico são 2 partidas com 2 empates e em séries o Quito tem 6 jogos marcando gols e o Botafogo 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, as 2 partidas foi 0-0. Últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de over e meio gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over e meio gols, beleza? Próxima partida, o Bolívar contra o Milionários. Separei essa partida na Copa Libertadores também com o mercado de over-gol no primeiro tempo. O Bolívar tem 63% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milionários tem 39%. Em séries, do Bolívar vem marcando 9 jogos e o Milionários vem marcando a 7. Últimos jogos nos campeonatos, temos over-gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over-gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Metropolitanos contra o Cuiabá. Separei essa partida na Copa Sul-Americana com o mercado de under 3,5 gols. O Cuiabá tem 51% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Metropolitanos tem 50%. Em séries, o Cuiabá vem marcando a 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Copa Sul-Americana, separei o Lanús contra o Deportivo Garcilaso. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Lanús tem 78% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Deportivo tem 56%. Em série, do Deportivo vem a 6 jogos marcando gols. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Lanús venceu 2 das últimas 6 partidas e foi fora de casa. E o Deportivo Garcilaso, ele fora de casa, ele não vence. Ele venceu apenas uma partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa. Beleza? Próxima partida, o Palmeiras contra o Liverpool de Montevideo. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de under 4,5 gols. O Palmeiras tem 82% de probabilidade de vitória, com a forma recente de 72% nos últimos 9 jogos. O Liverpool tem 39%. Em séries, do Liverpool ele tem 10 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos temos under 4,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o River Plate contra o Nacional de Montevideo. Separei essa partida na Copa Libertadores com o mercado de over 1,5 gols. O River Plate tem 69% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nacional tem 72%. No histórico são 5 vitórias do River Plate, 1 empate e 2 vitórias do Nacional. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o River Plate não empata as 5 partidas e o Nacional não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Cruzeiro contra o Aliança. Separei essa partida na Copa Sul-Americana com o mercado de under 3,5 gols. O Cruzeiro tem 72% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aliança tem 33%.
Em séries, o Alianza não vence as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Fechou? Próxima e última partida eu separei o Atlante contra o Correcaminos. Separei essa partida na Liga da Expansão do México com o under 3,5 gols. O Atlante tem 61% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Correcaminos tem 56%. No histórico são 10 vitórias do Atlante, 3 empates e 5 vitórias do Correcaminos. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlante vem sem derrotas a 5 jogos e, verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida da cada equipe que ultrapassamos 3,5 gols. Mas eu acredito que para as partidas nós teremos under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E não se esqueçam de deixar um comentário pra gente, beleza? É muito importante. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, vamos lá com o nosso bilhete caipora? Separei vitória e empate para casa em Helsinki contra o Lat. Over 1,5 gols para o Fredericia contra o Silkeborg. Separei over 2,5 gols para Al Ain contra o Al Jazeera. Over 1,5 gols para o Olympiacos contra o Fenerbahçe. Over 1,5 gols para o Arrows contra o North Skyland. Separei over 1,5 gols para o Spain Immortal contra o Banbury United. Over 1,5 gols para o Benfica contra o Olympique de Marseille. Under 3,5 gols para o Metropolitanos contra o Cuiabá. Over 1,5 gols para o River Plate contra o Nacional de Montevidéu. Over 1,5 gols para Aston Villa contra o Lille. Separei vitória e empate para casa em Milan contra a Roma. E por último, over gol no primeiro tempo para Bayer Leverkusen contra o West Ham United. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!